Verdade. Ô Andresa, e aí, o que você tá achando disso tudo, da licença do deputado Eduardo Bolsonaro? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Couto, todo mundo que está acompanhando a gente, o Felipe, que está lá no Congresso. Tudo indica, né, que eles estão aí com medo, né, de que essas decisões aí do Moraes atinjam toda a família. E me parece que esse posicionamento do Procurador-Geral da República, o Bonet, se assemelha muito ao que ocorreu nas eleições. Vocês vão lembrar quando houve uma tentativa de paralisar ali o processo de votação por conta da ação da Polícia Rodoviária Federal, que estava impedindo ali alguns eleitores de votar. E naquele momento se entendeu que era uma jogada ali do grupo do Bolsonaro para que a eleição fosse paralisada e aí eles viessem com tudo que o país já está assistindo aí, implementando ali um golpe ou dizendo que foi uma medida extrema, enfim, era tudo ali uma articulação mesmo para que a eleição fosse interrompida. E agora, me parece que a medida do APGR vem nessa mesma linha, né? Não vamos apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, porque é isso que ele está dizendo que vai ser feito. Então, a gente dá a ele toda a possibilidade dele voltar para o Brasil e aí as investigações ali darão continuidade, né? Então, foi uma medida que emparedou, né, o Eduardo Bolsonaro, porque agora ele não vai ter uma desculpa como essa para poder ficar nos Estados Unidos. É claro que, como parlamentar, ele tem todo o direito de se licenciar. O Congresso não, né, a própria Constituição não prevê que ele precisa apresentar um argumento para se licenciar, só que tem um prazo, né, até 120 dias, que é um prazo longo, que ele pode ficar afastado do mandato. Se ele não voltar, ele pode perder o mandato. Agora ele pode voltar, fica 5 dias e sai de novo. Isso é muito comum, principalmente no Senado, onde tem alguns acordos ali escusos, né, entre o senador e o seu suplente, para que o suplente assuma um tempo de mandato e ganhe algumas benesses ali do parlamento. Então isso ele pode fazer sem dar satisfação. O que eu queria entender, viu, Couto, Diego, com que dinheiro que ele vai se manter ali nos Estados Unidos, já que o salário dele vai ser suspenso nesse período que ele vai estar lá. Olha, Andresa, ô Felipe, diga lá. Eu tenho a resposta. O Bolsonaro esteve aqui hoje no Senado, foi perguntado sobre isso, e ele disse que o pai banca. Diz que o pai vai mantê-lo, inclusive que ele recebeu várias ligações de gente se oferecendo para doar dinheiro para Eduardo Bolsonaro permanecer nos Estados Unidos, fazendo articulações pela causa bolsonarista. Com certeza essa não será uma preocupação do Eduardo Bolsonaro. Vamos ver, já que você mencionou a presença do ex-presidente da República aí no Congresso, Felipe, vamos ver um trecho do que ele falou aí com vocês. Vamos ver. Hoje está sendo um dia marcante para mim. O afastamento de um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. Ele já disse isso algumas vezes. Andresa. Pois foi assim que ele levou muita gente ali para a Esplanada, né, no dia 8 de janeiro, nessa tentativa de golpe, né, colocando que a vida das pessoas pouco importava, né, naquele momento. Então, o Bolsonaro está repetindo o discurso mais radical que ele fez durante todo o seu mandato, principalmente ali no final, quando ele sentiu que ele ia perder a eleição para o presidente Lula, né, então candidato Lula, instigando, né, as pessoas a apoiá-lo nesse momento em que ele está muito próximo, né, de virar réu, e qualquer movimento do Bolsonaro em falso pode levá-lo à prisão. Então, antes da condenação, se o Bolsonaro for flagrado, por exemplo, conversando com alguns
investigados que a justiça o impediu de ter acesso, isso pode levar a uma prisão antecipada dele, ou uma tentativa de fuga também, que for flagrada, né, também pode levar aí a decisões judiciais que antecipem, né, uma futura condenação, que a gente sabe que vai ocorrer, né. O Bolsonaro está com dificuldade de levar as pessoas para as ruas, como a gente viu no último final de semana, embora, né, segundo os cálculos ali tinham 18 mil pessoas, também não é pouca gente, mas não é nada do que se esperava. E ontem até teve aqui a festa da OAB, né, aqui em Brasília, porque teve a eleição do presidente da OAB, e eu conversei com uma autoridade que participa desses julgamentos aí do Bolsonaro e perguntei qual que é o efeito, né, desse ato que o Bolsonaro fez no Rio. Ele está prometendo um novo ato agora no começo de abril, e ele me disse, olha, alguém viu esse ato? Né? Então foi tratado com uma ironia ali entre os investigadores, o pouco público que o Bolsonaro conseguiu levar. Então ele vai radicalizar esse discurso para tentar se vitimizar e de alguma forma conseguir um apoio popular para essa agenda, né, que é uma agenda própria dele, não é uma agenda que interesse, né, ao país.